Vamos falar um pouquinho então dos fármacos parasimpaticolíticos, ou também conhecidos como bloqueadores colinérgicos, ou também chamados de anticolinérgicos. Então nós temos a definição: são fármacos que interrompem, os impulsos parasimpáticos do sistema nervoso autônomo e até mesmo do sistema nervoso central, ou seja, impedem a ação da acetilcolina. Então conhecidos como anticolinérgicos, bloqueadores colinérgicos, antagonistas colinérgicos ou anticolinérgicos, simplesmente. Vamos destacar os bloqueadores colinérgicos, principalmente quem? A tropa-beladona, na qual posteriormente são os naturais, deu origem aos anticolinérgicos naturais, como a atropina, omatropina, iocinamina e escopolamina. Então, da tropa-beladona, da plantinha tropa-beladona, deu origem a esses 4 componentes que utilizamos até hoje, principalmente em processos de dor visceral. Trabalhamos lá com a escopolamina. Em algumas intoxicações por organofosforado também utiliza-se a atropina. Temos também os anticolinérgicos sintéticos. Então, a partir da tropa-beladona, temos naturais, conseguimos então isolar e sintetizar. Aí nós vamos dar destaque a diciclomina, oxbutinina e o brometo de patrópio, muito utilizado no tratamento da asma. Nós temos aí então os fármacos antimuscarínicos, ou seja, que atuam nos receptores muscarínicos, então podemos classificá-los quanto ao local de ação. Então são os antimuscarínicos, então se refere principalmente à visceral. Nós temos nos gânglios parasimpáticos, mas também nos simpáticos, onde eu tenho receptores nicotínicos, aí nós temos a trimetafana. E na ligação também da musculatura esquelética, ou seja, na placa mioneural. E aí nós temos quem? Os derivados do tubo curare e a succinilcolina. Então nós temos lá os anticolinérgicos que atuam nos receptores muscarínicos, escopolamina, os derivados da tropa-beladona, em dores viscerais. Nós temos os que atuam nos gânglios, pré-sináptico do parasimpático e pré-sináptico também do simpático. Certo? E nós temos também os que atuam na placa mioneural, ou seja, na musculatura esquelética. Aí nós destacamos os derivados do tubo curare e a succinilcolina. São relaxantes musculares da musculatura esquelética. Então está lá os antimuscarínicos, e seus usos terapêuticos, intoxicação por organofosforados, podem ser utilizados, distúrbio do trato gastrointestinal, a escopolamina muito utilizado em processos envolvendo as vísceras, dor visceral, cólica, prevenção da cinetose. O brometo de patrópio promover broncodilatação na asma. E os bloqueadores ganglionares, que são a trimetafana, utilizado no tratamento agudo da hipertensão, podem ser também utilizados. Como que esses fármacos agem, principalmente os antimuscarínicos? Eles competem com a acetilcolina pelos receptores muscarínicos. Tanto a atropina como a escopolamina competem com a acetilcolina pelos receptores muscarínicos. Lembrando então que nós temos receptores nicotínicos, que são ionotrópicos. Os receptores muscarínicos, nós temos receptores M1, M2, M3, M4 e M5. Vamos dar destaque aos receptores M3, M1 e M3, que são receptores metabotrópicos, são acoplados à proteína G, ativa a fosfolipase C, tem como segundo mensageiro IP3 e o DAG, ou seja, aumenta o cálcio intracelular. Enquanto que o receptor muscarínico M2 também está acoplado à proteína G, mas permite abertura de canais de íons. Então nós temos então receptor M1 no sistema nervoso central, M2 no sistema cardiovascular e M3 nas glândulas e no músculo liso visceral. Aqui nós estamos mostrando um exemplo de fármaco, um músculo liso, e a escopolamina competindo com a acetilcolina pelos receptores muscarínicos M3, diminuindo a contração do músculo liso, consequentemente diminuindo a cólica. Também sendo utilizada a escopolamina cianose, cinetose, ou seja, enjoo em movimento. E aí o fármaco geral, a atropina, sendo utilizado na oftalmologia, sendo utilizado na intoxicação por organofosforados, enquanto a escopolamina dor visceral, cinetose, e os outros no tratamento da hipertensão, os bloqueadores ganglionares. Reações adversas. Nós vamos ter então a visão borrada, confusão, nós vamos ter um quadro de midríase, constipação e retenção urinária. Bom,
bloqueadores colinérgicos, nós temos o trimethafana, atua, né, pré-ganglionar tanto no parasimpático como no simpático, na fibra pré-ganglionar do simpático. E aí, por último, nós temos então os que atuam na placa mioneural. E os que atuam na placa mioneural, nós vamos dar destaque aos derivados do tubo curário e a succinilcolina. Como que eles agem? Na placa mioneural. São chamados, né, de miorrelaxantes, né, ou que atuam na placa mioneural. Aí eles podem ser bloqueadores não despolarizantes, que é o antracurônio, pancurônio, né, e também os do tubo curário, e eles podem ser despolarizantes, como a succinilcolina. Vamos lá. Tubo curário, pancurônio, como que eles fazem? Qual o mecanismo? Qual o mecanismo farmacodinâmico? Eles competem com a acetilcolina pelo receptor nicotínico localizado onde? Na placa mioneural, ou seja, na musculatura esquelética. Então, sem acetilcolina, né, sem contração, promove relaxamento. Muito utilizado também em processo cirúrgico, né, porque nós sabemos que na anestesia nós temos que ter a sedação, mas também nós temos que ter o quê? A perda da consciência e também o relaxamento muscular. E aí nós temos então outro relaxante muscular chamado succinilcolina. Como que a succinilcolina age? Ela se liga no receptor nicotínico, onde a acetilcolina iria se ligar, promove a abertura do canal de íon, entra sódio, ocorre a contração, porém ela não se desliga. E aí, consequentemente, não permite que ocorra uma nova contração. E aí leva então uma paralisia flácida. Os bloqueadores colinérgicos estão por via tópica, a farmacocinética são bem absorvidos por via tópica, trato gastrointestinal e pele mucosa, né? A farmacodinâmica nós já discutimos anteriormente. Aí, uso terapêutico, né? Pré-operatório, uso cardíaco, como a succinilcolina, como relaxamento muscular. Como antídoto, nós temos também, né, podem ser utilizados como antídoto no tratamento do organo fosforado, principalmente a atropina, né, competindo, né, com excesso de acetilcolina. O que é a intoxicação por organo fosforado? Inibe de forma irreversível a acetilcolinesterase. E aí, consequentemente, aumenta a acetilcolina tanto nas fibras pré-ganglionar do simpático para simpático, como também nos receptores muscarínicos e nos receptores nicotínicos, né? Então nós temos uma ação generalizada do parasimpático. E aí eu tenho a atropina competindo, né, com a acetilcolina nos receptores muscarínicos. E aí fechamos então os fármacos que atuam no sistema nervoso parasimpático.